Está no ar o canal HAMTV, o canal da família cristã. Estamos mais uma vez reunidos aqui no canal HAMTV para apresentar o programa A Palavra do Mestre. Muito bem, e hoje vamos continuar o nosso assunto, predestinação. Nós já gravamos 3 vídeos sobre esse assunto e vamos continuar falando desse assunto até onde o Senhor Deus nos permitir. Muito bem, vamos ler as Escrituras em Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento. Capítulo 5, versículo de número... Apocalipse capítulo 3, versículo de número 5. Diz aqui a palavra de Deus: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Deixa eu repetir mais uma vez, no capítulo 3, versículo 5 do livro do Apocalipse. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Também no capítulo 22 do mesmo livro, do Apocalipse, capítulo 22, versículo 19, está escrito dessa mesma maneira. Apocalipse 22, versículo 19. Está aqui assim. Preste bem atenção, capítulo 22, versículo 19 de Apocalipse. Se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrita neste livro. Amém? Que Deus nos abençoe. Muito bem, nós vamos continuar o nosso assunto sobre predestinação. O primeiro vídeo que nós gravamos foi predestinação, e nós mostramos ali que predestinação é a presciência de Deus. E a presciência e onisciência são duas coisas diferentes. Porque a onisciência, isso prova que Deus sabe todas as coisas. Mas a onipresença, a parte essencial disso, que é a presciência, vai além da onisciência, porque é o futuro. É por isso que predestinação, diz o irmão Brana, que é a parte do futuro que está lá na frente, e Deus, na eternidade, através da presciência, Ele já planejou o seu plano. Então, presciência e onisciência, elas têm elas são casadas, são a mesma coisa no sentido, mas elas têm essas diferenças, porque a onipresença, porque a presciência de Deus, ela mostra aquilo que está lá na frente, lá no futuro, já acontecendo na eternidade. E também eu também preguei o vídeo intitulado A Predestinação e as Duas Sementes. Nesse vídeo eu mostrei que a predestinação trabalha em cima dessas duas sementes que Jesus chamou da semente do joio e da semente do trigo. E essas sementes estão misturadas, elas estão totalmente misturadas, e só Deus sabe quem é e quem não é. Então, por isso que a predestinação existe, por causa dessas duas sementes que estão até hoje no mundo. E também eu falei sobre predestinação e livre-arbítrio, mostrando os dois lados da moeda defendida. A predestinação defendida por Calvino, os calvinistas, e o livre-arbítrio defendida por Jacob Armânio, os arministas. E mostrei que o profeta de Deus veio e mostrou que os dois lados, do arministo como os calvinismo, eles têm os seus erros. Mas o profeta de Deus trouxe a verdade revelada através da palavra. E hoje vamos falar sobre predestinação e o nome escrito no livro da vida. Hein?
predestinação e o nome escrito no livro da vida. Foi o que nós acabamos de ler aqui no capítulo 3, versículo 5 do Apocalipse. E eu quero repetir mais uma vez, que diz, Apocalipse 3, versículo 5, que diz assim, ó, ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Isso é uma promessa. Agora, aqui no 22, no mesmo livro, no versículo 19 de Apocalipse, ele diz assim, e se alguém tirar quaisquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrita neste livro. Então, meu amado irmão, antes de nós entrarmos de maneira profunda nesse assunto, predestinação e o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, ou no livro da vida, eu quero fazer uma observação muito importante, porque existe uma doutrina, e eu não chamo isso de doutrina, eu chamo isso de um dogma, um credo, que foi criado dentro do sistema religioso. Por exemplo, uma pessoa vai numa igreja hoje, e o pregador começa a pregar, e ele aceita, ele levanta a mão, aceita Jesus como seu salvador. Então, o que acontece? Aquele irmão que aceitou naquele dia é chamado até ao altar e o pregador coloca a mão sobre ele e faz uma oração e diz assim, olha, Jesus, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida. E isso ficou como uma doutrina até hoje. E todos os pregadores, até onde eu sei, os pentecostais, eu não sei que os batistas, os presbiterianos e outros fazem isso, mas os pentecostais fazem esse rito. Isso para mim é um rito, isso é um dogma, um credo. Porque, meu irmão, quando você crê dessa maneira, crê dessa forma, você está chamando que Deus não é soberano, que Deus não é onisciente, e nem onipresente, e nem ele tem a sua presciência. Quando você crer nesse tipo de ensinamento, que naquele momento, só porque aquela pessoa aceitou, levantou a mão, aceitou Cristo, então se Deus ali escreveu o seu nome, será que é dessa maneira? É por isso que Deus teve de enviar um profeta para nos ajudar com as Escrituras. E esse profeta veio e trouxe toda a revelação daqueles mistérios que estavam escondidos na Bíblia, que até um certo tempo ninguém sabia. As pessoas tinham ideia só isso, das coisas. Assim como Calvino tinha sua ideia sobre a predestinação, assim como Jacob Armano tinha sua ideia do livre-arbítrio. E eu também disse no vídeo passado que Deus não trabalha no livre-arbítrio, Deus trabalha na predestinação. Aí vem aquela pergunta, e por que, irmão, ele nos deu o livre-arbítrio? Porque o livre-arbítrio é a vontade do homem. E o livre-arbítrio trabalha dentro da vontade permissiva de Deus. Porque Deus tem duas vontades, ele tem a vontade permissiva e a vontade perfeita. A predestinação trabalha dentro da vontade perfeita de Deus. Mas o livre-arbítrio trabalha dentro da vontade permissiva de Deus, não na perfeita. Então, por isso que Deus ele usa a predestinação para chamar os seus filhos. Essa é a verdade da Escritura. Então, se quando você começa, ensinar uma doutrina, vamos dizer assim, uma doutrina, dessa maneira que as pessoas fazem por aí, dizem que quando uma pessoa aceita Jesus, Deus escreve o nome dela no livro da vida naquele momento. Isso está totalmente equivocado. Há um grande erro. Porque você crê nisso, você está dizendo que Deus não é soberano. Mas graças a Deus, pelo profeta de Deus, o sétimo anjo, William Branham, que veio para revelar os mistérios. Um dia desse, uma certa pessoa disse para mim, irmão Jailson, o senhor sabia que a Bíblia tem mistério? Ele, sim, tinha, mas hoje não tem mais mistério. Pode ter para você, mas para mim, a Bíblia não tem mais mistério. Mas por que, irmão? Por que você está dizendo isso?
porque eu creio que Deus enviou um profeta e o seu nome foi William Branham e ele veio e revelou toda a Bíblia. Então a Bíblia não há mais mistério. Ela passou 12.000 anos com mistério e hoje a Bíblia não tem mais mistério, porque quando o sétimo anjo tocou a sua trombeta, todos os mistérios foi revelado. E por isso que eu, especificamente eu, não Jailson aqui, posso pregar o que eu estou pregando, porque não existe mais mistério para mim, porque o sétimo anjo me revelou os mistérios da Bíblia. Mas o que eu estava dizendo, que as pessoas acham, só porque você entrou na igreja agora, levantou a mão, aceitou Jesus, aí Deus foi lá e escreveu o seu nome no livro da vida naquele momento. Isso é um equívoco, isso é um erro. Porque quando você crê dessa maneira, você está dizendo que Deus não é soberano. Mas não é dessa maneira. Mas eu quero começar aqui com as palavras do profeta de Deus, William Branham, na mensagem A Era de Sardo, parágrafo 74. Veja o que é que o profeta de Deus ensinou sobre isso. Parágrafo 74 da mensagem A Era de Sardo. Ele diz aqui, ó, no parágrafo 77, eu quero ler aqui o 77. Parágrafo 77. Aonde o profeta de Deus ele diz assim, ó, preste bem atenção. Isso aqui, quando o profeta de Deus foi explicar Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, antes dele explicar esse texto das Escrituras, ele diz assim, ó, olha o que ele diz. Logo, ao começo do nosso estudo, seja conhecido que não há nenhuma Escritura que ensine que Deus está pressentemente compilando um registro de nomes. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer é assim, que até agora não existe nenhuma escritura na Bíblia que Deus está colocando nome agora. Não, ele não está fazendo nada disso agora. Aí ele continua. Tudo isso foi feito antes da fundação do mundo, como salientaremos logo. Então, se tudo aconteceu antes da fundação do mundo. Então, irmão, quer dizer que essas pessoas que vão até o altar e o pastor ora por aquela pessoa para que Deus escreveu o seu nome no livro da vida tal, isso não existe, isso é uma doutrina errada. Tudo aconteceu antes da fundação do mundo. Deus já sabia quem aceitaria seu filho e quem não aceitaria. Porque Deus é soberano. Deus é onisciente, onisciente, onipotente. Ele é o eterno. Ele sabe o princípio e sabe o fim. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você aceita Jesus verdadeiramente, de coração, sabe, o seu nome já estava escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Então agora você está manifestando aquilo que já estava na mente de Deus há muitos anos atrás, na eternidade. Agora aqueles que aceitam Jesus, passam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, e depois volta para o mundo, para a idolatria, prostituição, essa pessoa, ela nunca aceitou Jesus, nunca aceitou, por duas ocasiões. Primeiro, ela pode ser aquela pessoa que o nome dela não está escrito no livro. Então, que o seu nome não está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, você nunca vai aceitar Jesus da forma correta. Você vai aceitar uma igreja, você vai aceitar uma religião, mas nunca vai aceitar da forma correta. E outro princípio importante, tem vezes que você entra na igreja porque seu pai é religioso, seu pai é um assembleano, um batista, ou seja o que for, e você entra. Você nunca se firma. Por quê? Porque ainda não chegou o tempo daquele nome se manifestar na terra. Esses são os dois princípios fundamentais que estão na Escritura. Então, se quando chega o tempo de o seu nome se manifestar, que o seu nome está no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, que o seu nome está lá, quando chegar o tempo vai se manifestar, então você vai aceitar a forma, você vai aceitar Jesus da forma correta.
sem precisar de levantar a mão, de fazer jejum, sabe? Não vai precisar dessas coisas, não. Você vai aceitá-lo, a palavra. Mas deixa eu repetir aqui as palavras do profeta. Mas eu queria aqui ler no parágrafo 74, onde o profeta de Deus diz assim. Esse verso, ele está explicando aqui o versículo 5 do capítulo 3 do Apocalipse, onde a gente leu, ele diz assim, ó. Esse verso usado superficialmente será usado tanto pelos arminianos como pelos calvinistas. Quando você tem, esse é o problema hoje dessa religião. As pessoas pegam sempre os textos da Bíblia de uma forma, sabe, superficial. E elas começam a colocar suas interpretações. E o profeta diz assim, ó. Os arministas declaram que esse verso seguramente anula João, capítulo 6, do versículo 37 ao 44. Vamos ver o que está escrito lá em João, capítulo 6, do versículo 37 ao 44. Diz assim, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira alguma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta, que ninguém de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscitarei no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho crê nele, e tenha vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dizera, eu sou o pão que desci do céu. E dizia, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como pode dizer ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus, ele disse, não murmurais entre vós? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Então, os arminianos dizem que a escritura de Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, anula essas escrituras. Porque essas escrituras estão falando realmente de predestinação. Ela está falando de uma forma predestinação. Mas Apocalipse 3, versículo 5, segundo os arminianos, está anulando essas escrituras. Você não está vendo aí, ó? Está vendo que anula, que essas escrituras de João 6, 37 ao 44, elas estão equivocadas no sentido da predestinação? Mas o irmão Branham diz aqui, ó, os calvinistas não vê isto. Eles vê nesse verso uma forte consolação dada aos santos sofredores e sobrecarregados, que não importa qual difícil seja o tempo, qual terrível seja as perseguições, porque o vencedor é um, e o que crê em Jesus Cristo. Você veja que os calvinistas já viam de uma forma diferente. Mas o profeta de Deus, William Branham, chega e diz exatamente o que eu vou repetir mais uma vez, o que eu li no começo. Logo ao começo do nosso estudo, seja conhecido que não há nenhuma escritura que ensine que Deus está presentemente compilando um registro de nomes. Isso que mostra. Aí ele diz assim, tudo isso foi feito antes da fundação do mundo. Então, tudo o que acontece, meu amado irmão, meu amigo ouvinte, tudo o que está acontecendo no mundo já aconteceu na mente de Deus. Lá, no princípio, antes da fundação, antes de Deus criar qualquer coisa. Hein? Essa é a verdade das Escrituras. Então, se quando você aceita Jesus de forma correta, não de uma forma religiosa, não de uma forma igrejista, de igreja, mas aceita Jesus de uma forma correta, você aceitou porque o seu nome já estava escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Aí você pergunta, e esses aí, irmãos, que aceitam Jesus, um dia está na igreja, outro dia está fora? É porque eles nunca aceitaram. Porque nunca aceitou a Cristo, por isso que estão aí. Um dia está na igreja, está no mundo. Eles nunca aceitaram Jesus de forma correta. E o seu nome não está escrito. Como muitas pessoas morreram. Eu conheço muitos irmãos, pessoas que aceitaram Jesus e quando morreram sem Cristo, dizem eles, porque deixou a igreja. Por quê? Porque eles nunca foram crentes, eles nunca aceitaram Jesus, porque os nomes deles não estavam escritos no livro da vida. Não estava.
Essa é a verdade. Agora, eu queria convidar vocês para nós continuarmos nas Escrituras. Eu queria ler aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do Evangelho de Lucas, para nós darmos uma continuidade ao nosso assunto, que o nosso assunto hoje é predestinação e o nome escrito no livro da vida. Lucas, capítulo 10, do versículo 17, veja o que é que o próprio Jesus ensina aqui. Lucas, capítulo 10, versículo 17 ao versículo 20 do capítulo 10 de Lucas. Olha o que Jesus diz aqui, ó. Jesus, certa vez, convidou os seus discípulos e disse, olha, e deu poder para eles fazer um trabalho. Veja o que diz aqui no capítulo 10, versículo 17 do Evangelho de Lucas. Voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitaram. E Jesus diz assim, e eu disse, e vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpiões e todas as forças dos inimigos, e nada vos fará dano algum. Agora veja aqui no versículo 20 o que Jesus disse para os seus discípulos. Mas não vos alegrais, porque se vós sujeitou os espíritos, alegrai-vos antes, pois está o vosso nome escrito nos céus. Deixa eu repetir mais uma vez o versículo 20, porque os apóstolos, os discípulos chegaram para Jesus alegre. Olha, Senhor, a gente expulsou demônio, os inimigos, os demônios ficavam com medo da gente, chegaram muito alegre e ficavam, rapaz. Mas Jesus disse assim, olha, mas não vos alegrai, porque se vós sujeitais os espíritos, alegrai-vos antes, pois está o vosso nome, pois está, quer dizer, já estava, pois está o vosso nome escrito nos céus. Você veja que o nome dos apóstolos não foi escrito no dia que Jesus chamou eles, vem aqui Paulo, não, vem aqui Pedro, vem aqui, não, vem aqui Tiago, vem aqui Mateus, não foi nesse dia não, o nome deles já estava escrito lá, antes da fundação do mundo. Por isso que Jesus, quando chegou, já sabia quem ia ser o seu apóstolo. Vem cá Pedro, você, vem cá Mateus, vem cá você, porque o nome deles já estavam escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. E a mesma coisa é hoje, meu irmão, meu amigo. Quando você vem para Cristo, você vem porque o seu nome já estava escrito lá, sabe? Já estava escrito lá o seu nome lá. E quando a Bíblia fala de nome, ela não está usando nome, a parte fonética, não. Ela está falando de vida. Vida, a sua vida estava em Deus, meu irmão. Hein? Isso é a verdade. Isso é a verdade das Escrituras, porque a Bíblia diz no capítulo 13, versículo 8 do livro do Apocalipse, diz assim, olha, aqueles que adoraram a besta, cujo nome não estava escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Então, essa é a verdade. Então, todos aqueles que adoram a besta, hoje, que vão se unir no movimento ecumênico, eles vão fazer isso por quê? Vão fazer isso porque o nome deles não estava no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Quer dizer, Deus já tinha o seu projeto estabelecido e realizado antes de todas as coisas. E lá já estava quem seria e quem não seria salvo. Já estava escrito nesse plano, nesse projeto. Essa é a verdade. Sabe? Não é que Deus está escrevendo algo agora, não. Não, ele tudo já fez. O que está acontecendo hoje é só as manifestações. O Senhor está só se manifestando aquilo que já aconteceu na eternidade, antes da fundação do mundo. Por que eu estou aqui hoje? Por que eu estou pregando o que eu estou pregando? É porque Deus já tinha me predestinado antes da fundação do mundo, e eu estou aqui hoje fazendo o que já tinha acontecido na mente de Deus. Essa é a verdade. O meu nome não foi colocado no livro da vida em 1990, não. Quando eu citei Jesus como meu Salvador, não. O meu nome foi colocado no livro da vida antes da fundação do mundo. Por isso que eu estou aqui pregando e ensinando as verdades da Bíblia. Mas eu quero, para encerrar o nosso programa de hoje, eu quero ler aqui as palavras do profeta de Deus, William Branham,
na mensagem Sede, pregada em parágrafo 195, na mensagem Sede, o profeta de Deus diz assim: agora recorde, se vocês têm vida eterna, preste bem atenção às palavras do sétimo anjo. Agora recorde, se você tem vida eterna, sua vida estava em Deus no princípio. Hein? Preste bem atenção, meu amigo e irmão, que se você tem vida eterna, a sua vida estava em Deus no princípio. Aí você vai ver no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Isso é no princípio. E quando João fala de princípio, aí no capítulo 1, versículo de João, ele está falando exatamente de eternidade. Deixa eu continuar aqui com as palavras do sétimo anjo. Agora recorde, se você tem vida eterna, a sua vida estava em Deus no princípio. E a vida, Deus é a palavra. Então, quando a palavra foi feita a carne em Jesus Cristo, Deus descendo para habitar em seu próprio corpo, fez a si mesmo o Filho de Deus. Quando Deus desceu para habitar naquilo, você estava nele. Então, quando Deus desceu lá no rio, onde João estava batizando, e habitou no corpo de Jesus Cristo, a sua vida, a minha vida, a vida daqueles que têm vida eterna, começou a habitar também no corpo de Cristo. E o Mombrana continua dizendo aqui, ó: quando Deus desceu para habitar naquilo, você estava nele. Quando ele foi crucificado, você foi crucificado com ele. Você morreu com ele no Calvário. Você foi sepultado com ele no monte. E você ressuscitou com ele na manhã da Páscoa. Agora estamos juntos, assentados em lugares celestiais nele. E agora você tem companheirismo com ele. Isso é Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Paulo disse isso. Portanto, se ressuscitasse com Cristo. Ora, por que ressuscitasse com Cristo? Por que Paulo disse isso? Que ressuscitasse? Sabe por quê? Porque a sua vida estava em Cristo. Quando Cristo morreu ali, a sua vida, a minha vida, a sua, estava nele. Então, quando ele ressuscitou no domingo, no primeiro da semana, no primeiro dia da semana, que é no domingo da Páscoa, você ressuscitou com ele. Ou coisa boa é você ter um profeta para esclarecer a Bíblia para você. E Paulo ainda diz assim, ó: portanto, se ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Olha aí. Mas o problema é que muitas pessoas não ressuscitaram com Cristo, elas ressuscitaram com a igreja. Elas são igrejeiros, são religiosos. E buscam o futebol, buscam isso, buscam as coisas da terra. Mas quando você ressuscita com Cristo, meu irmão, você busca as coisas de cima, as coisas do alto. Aquilo que está lá em cima desce até você. E você começa a ter companheirismo com ele. Deixa eu continuar aqui com as palavras do profeta. Deus, ele mesmo, se tornou um de nós. Ninguém viu o Pai a qualquer tempo. O unigênito Filho, o Pai, o revelou. Isto é, Deus se fez homem. Porque então ele pudesse ter companheirismo com você, como homem, vê? Agora você é carne. Ele é carne. E Deus é carne no nosso meio, na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. E nele estava Deus manifestado no Filho, Jesus Cristo, o qual fez Emanuel, como o profeta disse que ele seria. Agora veja, então, você teve que existir antes da fundação do mundo ser formado, seu nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro. Amém? Graças a Deus. Isso é maravilhoso, irmão. Essa é a promessa de cada filho de Deus. Que os seus nomes, ou as suas vidas, foi colocada no livro da vida. E quando a Bíblia fala de livro da vida, meu irmão, não quer dizer que lá no céu Deus tem um livro grande, não. Quando a Bíblia fala de livro é uma palavra simbólica, é um simbolismo. Aí está falando de Deus mesmo, você estava em Deus no princípio. É por isso que aqui você aceitou a palavra. É por isso que quando anunciamos que Deus enviou um profeta e você aceitou o profeta de Deus, porque você estava em Deus. Quando você pediu o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo,
o batismo da forma correta, não um batismo pagão, como as igrejas estão por aí batizando as pessoas em títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas quando você pediu o seu batismo, não, eu quero me batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, como a Bíblia ensina, porque a sua vida estava em Deus antes da fundação do mundo. E quando chega o momento, a hora, você se manifesta. Eu me lembro que eu aceitei Cristo em 1990. Eu era um garoto, jovem. E fui passando, e vim caminhando, e caminhando, e caminhando. Mas graças a Deus, o meu nome não foi escrito naquele ano. Meu nome foi escrito antes da fundação do mundo. Mas quando foi que se manifestou? Foi naquele ano, em 1990. Mas o meu nome foi escrito antes da fundação do mundo. Essa é a verdade. Isso é a verdade absoluta das Escrituras. Mas, meus irmãos, que Deus abençoe cada um de nós. E eu quero dizer mais uma vez que o meu propósito aqui não é criticar ninguém, não é falar contra ninguém, mas é ensinar a verdade. A verdade da palavra de Deus, da forma como ela é. Eu não estou aqui, sabe, pedindo às pessoas seu dinheiro. Não, eu estou aqui preocupado com a alma das pessoas e dos eleitos de Deus para essa era. Então, que Deus nos ajude. E eu peço mais uma vez que continue se inscrevendo no meu canal, aqui no HMTV, deixando as suas perguntas, sabe? Seus, você deixe sua pergunta, se inscreva no canal lá, deixe suas perguntas, perguntando o que você deseja. Agora, tudo que seja pergunta da Bíblia, sobre os assuntos que nós estamos pregando, pode deixar suas perguntas, perguntando, irmão, já isso que o senhor pregou, pode, não se preocupe. E eu estou aqui para ajudar você e explicar a você da maneira que deve ser me ensinado através da mensagem do profeta. Que Deus abençoe e que Deus nos ajude. E eu quero dar uma parada nesse assunto. Esse aqui é o 4º vídeo sobre predestinação. Então vamos dar uma parada e vamos voltar daqui a 15 dias com outro assunto. Mas se Deus nos ajudar, a gente pode voltar mais uma vez falando sobre esse assunto. Então eu só quero que vocês deixem as suas perguntas referentes ao assunto de predestinação. E no outro dia, quando Deus nos iluminar mais um pouco sobre esse assunto, nós podemos voltar e trazer mais uma vez esse assunto sobre predestinação. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.